Olá, sejam bem-vindos ao 26º podcast da Fundace. Esse podcast é um oferecimento da Fundace para que a gente traga executivos que têm uma experiência muito grande, que são bem-sucedidos e que venham falar sobre as suas estratégias, sobre a sua forma de atuar, a sua forma de gerir as suas organizações e que possam enriquecer cada vez mais a todos aqueles que assistem os nossos episódios. Afinal, esse é o papel da Fundace, é criar conteúdo rico, é criar conteúdo que seja aproveitado de forma profissional pelos executivos de mercado. Eu sou Paulo Miranda, eu sou coordenador do MBA Gestão Comercial e Sales Tech. Estamos aí já na nossa 10ª turma, é feito pela FEA Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, e tenho o prazer hoje de receber aqui conosco um executivo de muita experiência, uma pessoa que tem muito conhecimento para apresentar e para discutir junto com a gente, que é o Fernando Mosquin. Fernando, seja muito bem-vindo. Eu gostaria que você se apresentasse a quem está assistindo o nosso podcast. Paulo, boa tarde, né? É uma satisfação muito grande estar aqui hoje. E sou Fernando Mosquin, nascido em Sertãozinho. E a minha trajetória começou em 1989, na empresa White Martins. Entrei lá com 18 aninhos, como notista e telegrafista. Nossa, telegrafista. Telegrafista, notista e telegrafista. O que é o notista? O notista eu não Nota conheço. fiscal. Ah, nota fiscal. Tirava nota pra cacete. O telegrafista eu conheço. Já pensou? Teve uma época que eu trabalhei que tinha telegrafista. Fazia as duas coisas. É isso. E eu fiquei um período como notista. Dentro da empresa tive uma promoção. Foi onde eu comecei a pegar o gosto por vendas. Certo. Eu fui para assistente comercial de gases, solda, oxigênio e acetileno. E eu dava assistência aos TDMs. E lá na White eu fiquei até 92. Um fato muito inusitado que aconteceu comigo lá no final de 92... tivemos uma campanha de solda, que era um produto chamado desenvolvimento completo, oxigênio e acetileno. Envolvia para funilaria pequena. Certo. E eu peguei e comecei a desenvolver um trabalho e fui campeão de vendas. Sem saber vendas, peguei o gosto. Mas o fato inusitado é que eu fui receber o prêmio, recebi numa terça-feira. E na sexta-feira eu fui desligado da empresa. Fui desligado. Então, ali já comecei a entender o sistema de vendas, o mercado, que ele é muito imprevisível, Sim. ele é muito complexo. Então, dali eu fui para uma rede de supermercado, bem sucedida, ficava localizada em Sertãozinho. Entrei no departamento de manutenção e logo em seguida, com 6 meses, fui promovido para departamento de compras de suprimentos. E lá eu fiquei até meados de 95. A partir dali eu resolvi, eu falei assim, eu preciso dar uma virada de chave na minha vida. Mas ali eu aprendi bastante, Paulo. Sim. Ali do lado da mesa de comprador eu entendi negociação, eu atendi a relação cliente e fornecedor, a gente ali aprende bastante coisas. Sim. E eu resolvi encarar a representação comercial. E fiquei até meados de 2002, de 96 a 2002. Depois de 2002 eu abri uma empresa. Eu falei, eu preciso dar um salto um pouquinho maior agora e eu abri uma empresa de representação e distribuição de embalagens plásticas. Certo. E foi um trabalho maravilhoso, mas muito maravilhoso. Nós conseguimos aí 17 colaboradores externos, 6 funcionários internos de vendas no telefone. A minha empresa era toda departamentalizada, tinha o financeiro, tinha o assistente comercial. Foi um trabalho magnífico. E nós fazíamos a região de Ribeirão, Franca, Rio Preto e sul de Minas. Nas regiões do estado de São Paulo, nós tivemos um aproveitamento em 3 anos de
de captação de clientes, nós conseguimos 45% do mercado. Foi uma coisa assim muito legal, muito bacana. O pessoal comprou a briga e comprou a filosofia da empresa, que não era só vender, era atender o cliente, ver qual a dor dele, o que o cliente realmente estava precisando e que ele não encontrava em outros. Então foi um diferencial para nós muito grande aí. Mas tudo na vida tem alguma coisa que a gente tem que sempre aprender, né? E em 2010 eu precisei fechar a operação. Foi uma falha que nós tivemos e eu precisei fechar a operação. Lamentavelmente, precisei fechar a empresa. E fui ser supervisor comercial de uma outra empresa. E lá fiquei até 2015. 2015 nessa empresa. Dessa empresa eu fui convidado para outra empresa, também como supervisor de vendas. Fizemos um trabalho também muito legal. Aí eu já peguei o estado do Espírito Santo, peguei Rio de Janeiro, uma parte, peguei o interior paulista e fiquei até meados de 2024. Aí um dia sentado na minha cadeira lá, eu falei, cacete, rapaz, eu tô aqui, eu não tô feliz, o que eu tinha que fazer aqui eu já fiz. E eu vou querer ser representante comercial de novo. Aí fizemos um acordo numa boa. Hoje eu trabalho para essa empresa também, estou com eles, é uma empresa muito sólida. E é isso. Nós estamos aqui para conversar, adquirir mais informações, conhecimentos. É que eu sempre digo, a gente conversando com pessoas que conhece e que tem a agregar a gente, isso é formidável. Não há dinheiro que pague, né? Perfeito, Fernando. E é toda uma trajetória muito focada na área comercial. Mas essa tua passagem pela área de supply, compras, suprimentos, é muito importante para o... Me deu. É uma experiência única. Porque na área comercial a gente tenta o tempo inteiro entender o centro de compras. Quer dizer, você teve do outro lado, né? Eu aprendi ali negociação, margem do varejo, custo. Quanto custa? Relacionamento com o fornecedor. Isso foi maravilhoso. Então, isso deu uma bagagem, né? Sim, sem dúvida. Deu uma bagagem muito forte. Então, eu fiquei lá 4, 5 anos. Eu falei assim, poxa, aqui eu já peguei. Deixa eu tentar minha vida agora, né? E você foi para o outro lado do balcão, agora você tem as duas perspectivas, né? Isso é importantíssimo. Eu sentei dos dois lados da mesa. Dos dois lados da mesa. Se todo mundo da área comercial pudesse fazer isso, seria a preparação ideal para a profissão. Aí sim, mas lá atrás era bem diferente de hoje, né? Sim, sem dúvida, mudou bem. Hoje o varejo Nossa, o varejo hoje está muito... O varejo sempre foi uma loucura, só piorou, né? Acelerou, né? Muito. E a pressão é medonha, você entendeu? A pressão é medonha. Mas eu chego a entender também os clientes, porque vivemos numa economia que ela não tem estabilidade. Exato. Um juro altíssimo. Sim. Mercadoria volátil, aumenta a qualquer momento. Então, e o meu produto, que é embalagem, que é commodity, sim. Meu Deus, é loucura. A briga vira pela terceira casa depois da vírgula, né? É isso aí, é coisa de centavos. É perfeito, Fernando. Bem, o nosso tema hoje é o que você mais conhece, que é representação comercial. Quero aprender com você também, Paulo. Quem dera. E a gente sabe que a representação comercial ela sofreu uma transformação muito grande nas últimas décadas, né? Tem um contínuo de representação. Você tem desde a representação que é nessa área mais de commodity, você tem a representação que é de produtos industriais, você tem a representação de equipamentos e materiais. Então, a gente sabe que são mercados diferentes. Então, a gente vai falar um pouco sobre a média disso. Mas o que se tem notado no mercado é que, como modelo comercial, a representação perdeu muito do seu valor, tá? Ela antes era apenas a venda, depois ela se transformou, como você falou, serviço, e hoje tem vários modelos que estão levando a representação a perder um pouco da importância.
Como é que você vê isso, Fernando? Paulo, eu enxergo da seguinte maneira, ó. Vamos voltar lá atrás. Não vamos falar antigamente, porque fica muito velho, Denuncia a idade. É, isso aí. Vamos voltar lá atrás. O que era um representante? Isso, a minha visão. Sim. Ele era um agente operacional de vendas. Esse era o representante, um agente operacional de vendas. O pessoal brincava que era o tirador de pedido, né? Não. O que era a tara do cara? Visitar cliente, tirar pedido, bater meta e volume, e o território, cada vez mais o território para ele, comercial. Era isso que era o representante. Sim. Isso, o mercado ditava isso. Hoje que eu digo, meados de 2020 para cá, 21. Sim. O representante passou a ser um agente estratégico de mercado. O representante. Na minha visão, ele passou a ser um agente estratégico de mercado. Por quê? Por que eu enxergo isso? O cliente, devido a toda a pressão que sofre o setor varejista, os clientes, isso eu falo em B2B, tá? Sim. Ele sofre uma pressão muito forte. E ele, cada vez, ele está se profissionalizando mais. O cliente, cada vez, se profissionaliza mais e mais e mais. Então, hoje, o que acontece com o representante? Ele tem que chegar, ele tem que analisar, ele tem que ver qual é a posição do cliente, o que o cliente necessita. Isso aí. Só que o representante hoje, que eu digo que ele é um estrategista de mercado, ele tem que enxergar o comportamento do consumidor, ele tem que falar sobre rentabilidade, ele tem que falar sobre precificação, ele tem que falar sobre ruptura, ele tem que falar sobre giro de estoque, ele tem que falar de tudo isso. Sim. Então, lá atrás, era muito mais fácil. Ele vira um parceiro de negócios, né? Não. Hoje, se o representante quiser sucesso, ele tem que partir para essa linha. Isso, Paulo, digo, minha visão, a experiência que eu tenho. Sim. É o diferencial, porque é o seguinte, Paulo, todo mundo tem preço. Todo mundo tem preço. O preço é importante? É um dos divisores, mas não se tornou o mais importante hoje. Hoje o cliente quer confiabilidade. O cliente quer saber se você vai resolver a dor dele. Essa é a minha visão. Sim, perfeito. Essa é a perspectiva mais moderna mesmo, né? Eu acho. Na minha opinião, é... Porque o tirador de pedido, no passado, ele não agregava para a companhia. Porque ele visitava o cliente. Às vezes, eu me lembro que eu trabalhei para uma indústria em que nós detectamos que tinha um representante comercial no Goiás, em que ele fazia o trajeto da fazenda dele. Ele visitava todos os clientes no trajeto para chegar no final de semana na fazenda dele. E você tinha um potencial gigantesco ao redor, mas que ele não explorava, porque ele já garantia a renda dele com esses pontos de venda que ele atendia, ele não crescia. Só que para a indústria isso era ruim, porque ela tinha um potencial grande, sendo ocupado pela concorrência. De crescimento. Exato. De crescimento. E tinha alguns que levavam na mala 3, 4 produtos e virava um parceiro de negócio para o concorrente dela. Tá. Então, isso é um modelo que está superado. A sua perspectiva é corretíssima. Na minha visão, o cara tem que ser um estrategista hoje de mercado, ele tem que entender completamente esses pontos que eu falei. Ele conseguindo dominar isso daí e ouvindo o que o cliente quer, é que eu sempre digo para todo mundo de vendas. Gente, chega no cliente, conversa pouco, escuta mais. Escuta mais. Não promete nada. Não promete nada. Escuta. E vamos analisar. Principalmente a primeira visita. Eu tenho duas coisas comigo, Paulo. Talvez, e pode ser, eu não uso. Eu não uso. Eu não uso essas duas palavras de jeito nenhum. Você entendeu? Então, ou é ou não é, darei retorno. Exato. Eu penso dessa maneira. Sim, é muito mais efetivo, né? Com certeza, com certeza.
E a gente falou, foi bom você tocar nesse ponto, porque você falou duas coisas importantes. A sua experiência no lado do supply e esse novo perfil do comprador. Você falou do varejo, né, que mudou muito o perfil do comprador. Como mudou esse perfil, o que você acha que são os fatores que mais impactam na hora que o representante comercial se depara ou precisa negociar com esse novo comprador? Se você pudesse falar assim, olha, presta atenção nesses fatores, sabe? Utiliza esse tipo de conversa com ele. Eu acho assim, Paulo, na minha visão, como é que era o comprador antigamente? Uhum. Qual que era a visão dele? É produto e preço, que é abastecimento. Uhum. O comprador tinha essa visão. Uhum. Produto, preço, abastecimento. As negociações eram muito mais simples. Mas hoje mudou. Hoje o comprador, ele não é só um comprador. Ele é um gestor da carteira dele. Olha aí. Ele é um gestor da carteira dele. Ele é um gestor. Por que eu digo isso? As empresas hoje, os varejistas, as redes de supermercados, e já te digo que as de médio e grande porte. Uhum. De médio e grande, não é só as grandes, não. As de médio também estão muito bem estruturadas. Elas têm muitas informações. Elas estão muito bem estruturadas. Então, hoje, o comprador novo, ele tem que se preocupar com a margem. Ele tem que se preocupar. Volto a dizer, o comprador hoje, ele tem que se preocupar com o giro dele. Uhum. Ele não pode fazer estoque. Ele tem o giro dele, ele tem que ter confiança num fornecedor dele. Porque se o cara na ponta lá falhar, desabastece ele. Sim. Então, o que acontece? A ruptura. O estoque dele vai lá para baixo. Então, hoje, o comprador, na minha visão, se ele pensar nessas hipóteses não, nessa linha de pensamento que eu estou te dizendo, Paulo, é o futuro. Ou seja, o representante comercial precisa ter em mente que ele tem que mostrar qual a rentabilidade do cliente dele. Isso. O tempo de giro de estoque dentro também da perspectiva do que o cliente quer. Isso. E que não vai... A confiabilidade é que ele não vai deixar ter ruptura. Não, se tiver ruptura, atrapalhou tudo. Imagina o meu produto. Eu vou dar exemplo do meu produto, que é um produto impresso, é uma sacola, e a bobina de PDV. Uhum. Se faltar a sacola e a bobina, eu fecho a loja. E fecha mesmo. Fecha a loja. Então, hoje, um ponto muito importante que um representante hoje, ele tem que ter. Ele tem que procurar uma empresa sólida. Uma empresa que esteja arraizada. Uhum. É que eu sempre digo, não é procurar uma empresa inchada. Uhum. Existem várias empresas inchadas. Você tem que procurar uma empresa que tem gordura e que ela tem solidez e que ela está lá há X anos, no mesmo local, no mesmo estabelecimento. Por quê? O representante hoje, querendo ou não, em redes grandes, ele tem que trabalhar com uma programação. Ele tem que trabalhar com uma programação. Ele tem que apresentar um algo a mais para o comprador. Uhum. O comprador hoje, eles esperam isso, Paulo. Uma programação, um produto de qualidade. Para esse produto, isso aí é a base. Mas tem razão. a confiança, o pós-vendas, o esclarecimento de dúvidas, e que hoje o nosso país peca muito, Paulo. Que eu sempre brigo, eu estou sempre em cima, querendo que isso melhore. É a informação. Sim. A informação nossa ainda ela é muito devagar. Sim. Ela é muito morosa. Sim. É aí que está o problema hoje, mas eu não digo só o setor de embalagem. Sim, sim. É o setor de varejo. De forma geral. É muito lento ainda, Paulo. E o que você falou é importante, Fernando, porque você está na frente do seu cliente se comprometendo a respeitar o giro de estoque, a respeitar a margem, a respeitar a ruptura, mas você... Aceitando a data. É isso, você está diante de um outro cliente seu, que é o fornecimento, né?
E esse cliente seu, que é a indústria, você ainda vai entrar com o pedido, ela vai ter que estabelecer isso dentro de todo um giro dela, entregar isso para o seu cliente no prazo que você determinou. Paulo, esse tripé, indústria, cliente e representante, ele passou de ser já uma negociação transacional. Uhum, Passou, exato. passou. Hoje, ela tem que ser uma relação estratégica. Tem que virar uma cadeia mesmo de suprimentos. Uma cadeia. É aí que eu acho que é a esperança de nós representantes, eu digo nós, eu me incluo, do sucesso. Porque se o representante ele conseguir findar isso, o mercado abre para ele. Sim. O cliente busca ele. Sim. Porque hoje, querendo ou não, nós temos uma deficiência muito grande. Sem dúvida. Em vendas, em pós-vendas. Nós temos uma dificuldade grande nisso. E isso vai ao encontro. O professor Zé Carlos fez uma palestra para nós semana passada, né? sobre B2B, tendências B2B. E as 3 coisas que ele falou vão ao encontro do que você está dizendo. Ele falou assim, tem que ter eficiência, confiabilidade e entregar resultado. Se você fizer isso, a cadeia vai te respeitar. Vai te respeitar. Isso. E outra coisa, é que eu sempre digo, eu tenho uma teoria comigo, que talvez um dia eu escreva até um livro. O representante tem que ter 3H maiúsculo, que é honestidade, habilidade, esses 2. Ele tem que ter assim, pronto para ele, porque... Isso é obrigação. É obrigação. É isso. Mas isso aí que você disse do professor foi uma discussão para contrapor aquela ideia, né, do sujeito que basta saber falar bem, que é o que a gente chama do vendedor falastrão, né, que ficou no passado. Esse é perigoso. Agora é parceria de negócio, como você tão bem colocou. Paulo, tem que ouvir o cliente. Quando eu estava na parte de coordenação do pessoal meu, a minha ênfase em reuniões era muito clara. Gente, escuta mais e fala menos. E não promete nada. Isso, perfeito. Não promete, não prometa. Agora, se você se comprometeu, querendo ou não, a empresa está se comprometendo com você. Exato. E aí que entra o problema, eu falei, que a empresa vai se comprometer, mas a empresa não vai tomar o prejuízo. Isso. Aí alguém vai pagar essa conta. Então, pensa, depois que falou, não volte atrás. Exato. Não volte atrás. Você tem que ser firme. E aí vai ter que brigar com o cliente contra a empresa. O que não é, Paulo? Não é? Porque sempre dizia isso para eles. A nossa atuada, vamos apresentar um produto que supra a dor dele, que seja, assim, uma felicidade para o cliente. Sim, sem dúvida. E uma coisa que eu sempre tive comigo, Paulo, jamais, eu acho assim, uma coisa tão deplorável isso aí, é você falar mal do concorrente. Jamais eu aceito você falar mal de uma empresa numa apresentação, numa reunião de negócio. Você tem que falar bem do seu produto. O seu produto é melhor que o do outro. Mas como? Com eficiência, com transparência, com honestidade, com entrega. Isso tudo a gente segue firme e forte. Perfeito. Fernando, chegaram algumas perguntas aqui para você. Uma tenho aqui, ó. Tá, é do Carlos Henrique Matos. Ele é coordenador de vendas de agronegócio, não colocou a empresa dele, é de Cuiabá. Ele fala assim, no agronegócio, muitos relacionamentos comerciais são construídos ao longo de anos. Isso. Como equilibrar o uso de tecnologia e CRM sem perder a proximidade e a confiança do relacionamento presencial? Carlos, eu acho que é uma pergunta muito interessante e muito inteligente. A tecnologia, ela veio para somar. Hoje, o representante,
ele, com a tecnologia, ele tem mais informações, ele tem uma visão mais completa do seu cliente, e ele pode montar uma estratégia de atuação naquele cliente. Mas, Paulo, eu vou ser bem sincero, tem que trabalhar junto, porque o relacionamento ainda, a visita e o relacionamento cara a cara com o cliente, isso não vai existir. Eu acho que ainda eu vou dessa para outra mas é isso daí. As duas têm que caminhar junto. Então, quando a gente está falando de tecnologia, de inteligência comercial, a ideia é que elas servem para se conhecer mais o negócio, mais o cliente e o negócio do cliente. A parte tecnológica é para isso. Tá, ok. Você vai estudar o cliente, você vai ver o consumo dele, o que ele te traz, o que ele te trouxe, o porquê parou, o porquê está continuando. Mas a visita ainda, o relacionamento humano é fundamental. De forma presencial. Tá junto ao cliente, né? Tá junto. Tem redes aí que eles não abriram mão disso ainda não. E eu acho que não vai abrir mão, Paulo. Mas é claro que um CRM hoje é fundamental para... É mais essa inteligência e conhecimento do cliente, a inteligência de mercado. Negócio. Você vai ter uma inteligência do mercado. Tá. Você vai formatar o seu mercado, o seu cliente, para ver qual atitude, qual direcionamento comercial que você tem que ter com ele. Tá. E o representante comercial tem essas informações? Ele consegue ter essa informação da indústria? Paulo, tem indústria que abre para a gente. Sim. Eu sou representante da Autopel, hoje eu entro direto no sistema deles. Tá? Já o Grupo Enval, eu não tenho. Aí eu tenho que fazer o meu controle. Ou eu faço um controle por CRM, ou eu uso planilha no Excel. Mas, na minha visão, eu acho que toda empresa tinha que abrir para o representante. O representante tinha que ter acesso à carteira dele, ao faturamento dele, ao estoque do cliente dele. Porque é muito fácil hoje a empresa... Se a empresa hoje ela abre isso daí, você veja bem, pode abrir a parte de produção. Então, o supermercado Paulo, eu consigo ver, entrou para extrusão, já está no corte solda, já está no acabamento, que é a alça. Eu consigo ver, eu não preciso de ninguém. Sim. Essa é a minha briga. Eu consigo ver, eu consigo dar um feedback quase em tempo real para o meu cliente. Sim. Ele me ligou, eu entro, olho e acabou. Sim. Agora, tem empresa que não faz. Então, o que acontece? Você passa uma informação, Paulo, leva até 48 horas para voltar. Sim. Aí você imagina um comprador, o gerente de compras nas costas dele, pedindo para ele quer aquela informação naquela hora, porque o diretor lá em cima já está pressionando o gerente. Então, essa é a minha briga. Essa é uma falha que eu digo para você. A informação nossa ainda é muito lenta. Perfeito. Que é aquela falha anterior que você apontou, né? Com certeza. O problema da informação. Informação. E aí a gente se pergunta, é gestão ou informação, né? Porque ferramentas e sistemas para essa informação estão disponíveis, Não, né? Paulo, é gestão. É gestão. Gestão. É centralização. Muitas empresas centralizam. Eu trabalhei numa empresa que o diretor era totalmente... Ele centralizava tudo. Com 48 representantes. Meu Deus. 48. 48, Paulo. E aí como é que o cara vive? O cara tá lá, Rapaz... vive na incerteza, né? Você não... ele, na minha ótica, ele não acredita em ninguém. Exato. Eu não acredito em ninguém. Então, hoje, se você puder descentralizar... Perfeito. Um outro ponto importante quando a gente fala de representação comercial é a questão da performance, né? Quer dizer, quais são os erros mais comuns que você observa nas empresas quando a gente fala em gestão das equipes comerciais e nessas redes de representação? É isso aí que eu volto a te falar. Um ponto muito,
muito assim grave que eu acho dentro das empresas é a empresa ela enxergar o departamento comercial como um agente de operação de vendas. Certo. Ela não pode. Ela tem que enxergar o departamento comercial como uma estratégia de mercado. Uhum. Esse é um ponto gravíssimo que eu acho que tem empresas que acham que o vendas... Eu não estou dizendo que os outros departamentos Sim, são... sim. Pelo amor de Deus, mas o vendas movimenta tudo. O vendas toca a máquina, o vendas gera o financeiro, o vendas gera tudo. Então, ele não pode entrar na operação. Ele tem que entrar na estratégia. Certo. Na estratégia de mercado. Esse é um ponto. Segundo ponto, Paulo, é a informação. Uhum. Você faz uma solicitação, não vem na hora. Aí você pega um comprador, o meu produto está atrasado, quando é que entrega? Você liga para a indústria, a pessoa tem a coragem de falar assim, me passe um e-mail, eu vou verificar e te dou retorno. Nossa. No varejo, isso é a morte, Paulo. É. No varejo é a morte. É a morte. Então, esse ponto tinha que melhorar. Uhum. Esse ponto nós temos que melhorar. E são empresas grandes. Sim. São multinacionais, são desse jeito. Uhum. Eu trabalhei numa empresa de embalagem plástica. Você viu que eu não falo os nomes, né? Sim, sim. Você ia solicitar um orçamento, você não tinha tabela de preço, Paulo. Você tinha que passar um orçamento, uma solicitação. Uhum. Ele tinha até 48 horas para te falar. O representante olhava para mim e falava assim, Fernandinho, o bonde já passou na estação, meu irmão. Fica para a próxima, fica para a próxima. Então, hoje, você tem que ter um canal. O que é o canal? Você tem o Zap, o WhatsApp, você tem o celular. Uhum. Ligou, tem que ter um cara lá. Agora, quando existe uma negociação de alto volume, que requer autorizações, aí tudo bem. Sim. Mas aquela parte corriqueira de negociações, Paulo, Sim. eu acho que a falta de informação hoje dentro da companhia é o ponto mais grave que nós temos hoje no Brasil. Sim. O que você está dizendo é verdadeiro. A gente tem as compras que são rotineiras, essas têm que ter uma agilidade muito grande. E você tem as compras que são complexas, são uma compra nova. É outro padrão de negociação. É outro padrão. Exato. É outro padrão. Isso aí tem que estar muito claro nessa relação. Eu acho. Na minha opinião, eu acho. Pensando em performance entre representante comercial, Fernando, você já foi gestor de representante e já foi representante, né? Uhum. Que indicadores você acredita que são os mais importantes para verificar essa performance do representante? Paulo, uma pergunta muito interessante e bem difícil de responder. Mas vamos lá. Hoje, se eu estivesse hoje na companhia, se eu estivesse na parte de coordenação, eu ia analisar muito o meu representante, a rotatividade dele. O que eu digo rotatividade? Não todo dia trazer clientes novos. O gráfico. Supermercado A está comigo, vai fazer 2, 3 anos. Então, a repetição de pedidos. Tá. Por quê? Demonstra que o representante está atuando, ele está suprindo a dor do cliente, ele tem um ótimo relacionamento e a empresa está atendendo ele à altura. Certo. Eu acho que hoje você abrir um cliente no mês, no outro mês você perder. Perdemos aqui, busca outro. Não. Eu acho que hoje a rotatividade de clientes dentro da carteira e com programações, você analisa a performance do representante. Tá. Então não é só o crescimento, Não, né? Paulo. É essa retenção, essa É a recorrência mesma coisa do a gente cliente. fazer um gráfico, né, Paulo? Então, o Fernando faz assim. Esse mês ele fez assim, explodiu. Sim. Aí outro mês ele está assim, lá embaixo. Então, eu prefiro que o Fernando esteja aqui, no meio. Então,
Para mim tem muito valor isso, Paulo. Perfeito. É o que o Kotler chama do Customer Lifetime Value, né? Ao longo do tempo, Ao né? longo do tempo. Valor ao longo do Ao tempo. longo do tempo. Perfeito. Eu acho que isso aí é... Fundamental. Não vai mudar, Paulo. Uhum. Ali você analisa a performance de um representante. Tá. Fernando, tem uma outra pergunta aqui muito interessante, que é da Juliana Ribeiro. Ela é gerente comercial em Rio Verde. E ela fala assim, ó, Fernando, quando uma empresa trabalha simultaneamente com equipe interna de vendas e representantes comerciais externos, quais são as melhores práticas para evitar conflitos de território, metas ou concorrência entre os canais? Juliana, a sua pergunta vem muito à lembrança da minha empresa. Quando eu estava com a minha empresa. Eu tinha 17 vendedores externos e 6 vendedores internos. Uhum. E tinha esses ciúmes. Uhum. Eu, particularmente, porque a gente não tem uma ciência exata para isso. Sim. Cada empresa tem a sua diretriz, mas eu dividia território. Uhum. E dividia potencial de cliente. Eu qualificava os clientes. Uhum. Então, eu qualificava em A, B, C, D. A, B, C, D. Clientes A e B, eu sempre batia na tecla que eles tinham que ser visitados. Certo. Não tirando a competência de quem está interno vendendo. A venda interna, né? Por quê? O concorrente está lá todo dia. Sim. O concorrente, ele quer um pedaço desse cliente. Uhum. Então, se você der uma falhadinha, você tá morto. E até para o cliente mesmo, ele quer se sentir que você vê ele como importante, né? Agora, Juliana, para a Juliana, eu penso isso. A definição de território, Uhum. o potencial de cada cliente, mas, volto a dizer, isso daí não é exato. Não é uma ciência exata. Sim. Aí é ela que tem que tomar essa Sem decisão. Eu, particularmente, eu acho que dá certo. Apesar que hoje as empresas, né, Paulo, Uhum. não tem mais isso, né? Hoje é por CNPJ. É por CNPJ. Então, você chegou em Ribeirão Preto, você vendeu para o A, é o Pedro. Chegou o CNPJ, o cara lá de Santos, que é representante, vendeu, ele passa a ser o cliente. Tá. Essa empresa que eu trabalho em Piracicaba, ela define desse jeito. Uhum. Como é que ela define? Quem chegou primeiro, leva. Acho uma situação desagradável? Eu acho. Que para mim ainda eu sou daquela época lá de trás. Não antigamente, mas lá de trás. Define um território, dá um tempo para a pessoa trabalhar, dê apoio a ela, espera o resultado. Sim. Espera o resultado. Se não acontecer, faça mudanças. Exato. Faça mudanças. Exato. Faça mudanças. Eu penso dessa maneira. Agora, eu ainda dividiria o território, dividiria o potencial de compra dos clientes, Uhum. analisaria aí, juntamente, ela teria que analisar quem é os clientes que... Porque o próprio cliente, ele vai te definir Uhum. que ele quer ser atendido presencialmente ou ele quer ser atendido até por telefone, WhatsApp, ou de outra maneira, mas é uma decisão muito unilateral dela ali. Uhum. Depende muito de como está estruturado o ambiente de negócio dela, né? Eu acho. Perfeito. Juliana, então é isso. Você olhar a gestão de território e olhar essa gestão de carteira de clientes. Eu né? acho. Como 2 fatores importantes para definir as responsabilidades, meta. Né? Ok. Muito bem, Fernando. A liderança comercial, como é que você vê a representação comercial nesse aspecto da liderança? Você acha que a representação hoje se vê como uma liderança forte junto aos seus clientes? Você acredita que ele ainda se vê mais como operacional? Ele se vê como estratégico? Não. Hoje o representante parou de ser operacional. Parou, né? Parou. Então ele exerce uma liderança comercial mesmo no território. Ele precisa, para ele ter sucesso hoje nesse mercado dinâmico, varejista de clientes B2B, ele tem que fazer essa mudança. Tem que ter essa liderança mesmo, né? Como é que ele vai construir isso daí? É com confiança, prestação de serviço, o pós-vendas,
entender a margem do cliente, entender o que o cliente está precisando. Ele precisa disso. Pra você ter uma ideia, Paulo, eu tenho um cliente, é uma rede grande. Nós discutimos todo mês o que ele vai comprar. Ele está com o relatório na mão. Eu sei, porque os relatórios hoje, eles são tudo, eles dão sugestão. Mas isso aí lá atrás alguém pode mudar, muda. Eu falo, ó, vai faltar. Vai dar ruptura. Então, hoje o representante, ele tem que se integrar. Ele tem que se entregar ao cliente. Ele tem que se entregar, porque se ele não fizer isso, ele tiver essa liderança perante o seu cliente, 2 vezes. Paulo, hoje o mercado está assim. Errou uma, você não tem chance de outro. E seus concorrentes estão de olho ali também, né? Esperando com a boca aberta. Esperando com a boca aberta. O varejo é desse jeito. O varejo é desse jeito. Eu atuava em consultoria para um cliente que ele dizia que ele era um guerrilheiro. Ele ficava esperando ter algum conflito com alguma marca no ponto de venda, ele entrava. Paulo. Essa época agora desses preços altos, essas cancelamento de pedido, falta de matéria-prima, isso é que, rapaz. Ele falava assim, puxa, fiquei sabendo que tal marca tá brigando e tem ruptura, tô chegando. E ia lá. E a informação corre, Paulo. Sim. Até naquele encontro dos vendedores ali, na sala do comprador ali, do cafezinho. Fofoca, né? Isso, rola informação, né? O botequinho ali, né? Isso. Ixi, ali a fofoca come. É isso aí, Paulo. Mais ou menos é isso. Fernando, estamos quase chegando ao final aí das perguntas, né? Te cansando, mas nada, é um cansaço muito imenso, bom por conta das informações. E eu queria ver com você, com essa tua perspectiva de mercado, a tua experiência, a tua visão, o que você acredita que os profissionais vão precisar desenvolver em termos de competências, profissionais da área comercial e representantes, especificamente, né? Para o futuro, para essas organizações, para esse mercado que está se modificando. Se eu tivesse que falar para um representante comercial numa sala de aula, olha, você precisa, a partir de agora, começar a olhar esses fatores. O que você poderia recomendar? Primeira coisa, ter honestidade, habilidade. E o mais importante, né, Paulo? Humildade. Ele tendo esses 3 Hs, ele, juntamente com isso, com toda essa tecnologia hoje que nós temos aí de CRM, eu bato muito na tecla do CRM. Eu acho que o CRM ia ajudar demais o representante comercial. Um CRM dentro de uma indústria, para ele ter acesso. Agora, a humildade, Paulo, de você chegar, se apresentar, prometer para o cliente aquilo que você não vai cumprir, isso aí não pode acontecer. Então, eu penso, você usar o relacionamento humano com a tecnologia hoje, que nós temos aí, que a gente tem várias ferramentas boas aí, boas, mas boas mesmo. Então, o relacionamento humano com a tecnologia e você agregar, fazer a balança ficar estável, o representante vai ter sucesso. Consegue se destacar perante os demais, Consegue, né? Paulo. E volto a dizer aquele coisinho lá no começo. Ouça mais, fale menos. Ouça mais e fale menos. Perfeito. E dê atenção ao seu cliente. Perfeito. Você tem que dar atenção, porque o seu cliente é o seu patrimônio. Exato. Você está levando um patrimônio para dentro da sua empresa que você representa. Então, é um patrimônio. Então, você tem que lapidar, você tem que zelar, você tem que cuidar, na minha opinião. Perfeito. Aproveitando, para não deixar as perguntas fora aqui da nossa conversa, né? Tem várias delas. Tem aqui o Leonardo, que é um executivo de negócio B2B lá de Curitiba. Ele fala assim, com o avanço da inteligência artificial e automação em vendas,
Você acredita que o papel de representante tende a diminuir ou se tornar ainda mais estratégico? É uma pergunta que você já falou sobre ela, mas para não deixar fora, né? Leonardo, nada substitui o que eu disse. Nada substitui o relacionamento humano. Uhum. A inteligência artificial, automação e vendas, ela vem unir junto com a experiência do representante. Perfeito. As empresas hoje, Paulo, elas estão tomando consciência que o representante é o elo, ele é o elo de ligação entre o cliente e a indústria. É ele que é o elo. Isso aí não tem como substituir, na minha visão. Sim, perfeito. Porque é ele que vai saber o comportamento do cliente. É ele que vai estar lá para saber a dor. É ele que sabe aonde que as falhas operacionais do cliente dele. Então, como que vai substituir isso daí? Isso veio para agregar, são ferramentas de altíssimo de tecnologia que vai ajudar muito o representante. Agora, o representante não vai acabar, não. Perfeito. Tem mais 2 perguntas aqui, mas eu acho que você já as respondeu, viu? A Patrícia Almeida, supervisora comercial de Campinas. Quais indicadores você considera essenciais para avaliar a performance de representantes? Né? Já falamos, né, Paulo? Além do faturamento, né? Ela mesma já coloca, além do faturamento, né? Você colocou esse CLV, né? A retenção do cliente e o aumento de venda para o mesmo cliente, né? E a Mariana, que é analista comercial aqui em Ribeirão, ela fala, para profissionais que atuam operacionalmente em vendas e desejam assumir posições de liderança comercial, quais competências deveriam começar a desenvolver imediatamente? Aqui ela está falando para o vendedor, né? Bem o representante, né? Uma MBA. Além dessa educação executiva, o que mais que você acha que você falaria para o seu time hoje do que ele tem que desenvolver? Se tivesse com um time júnior para tornar pleno. Saber ouvir o cliente. Saber ouvir o cliente, perfeito. Saber ouvir o cliente. Você tem que saber ouvir o seu cliente. Você tem que entender o que ele precisa. O que você tem que ser mais do que o concorrente? Você tem que levar aquilo que ele sonha. O cliente sonha em receber uma coisa que ele não consegue. Então, você tem que realizar esse sonho dele. Certo. Você tem que estar lá para realizar esse sonho. Esse é um algo a mais. E o pós-venda, né, Paulo? A preocupação do representante com o seu cliente, o pós-venda. Não é fazer a venda e... qual que é seu giro? O meu giro é 40 dias. Então, tira o pedido, volta lá. Não. Integração, ligar. Hoje o Zap é rapidinho. Sim. Perguntar como é que ele está, se o produto está indo tudo bem. Sim. Então, a integração é o que eu volto a dizer, Paulo, é o relacionamento humano. Perfeito. Isso é... E mais as informações tecnológicas. Tá? Que faz o complemento, né? Faz o complemento. Perfeito. Bem, Fernando, estamos encerrando já o nosso Fundacicast. Agradecemos muito ao Fernando Mosquim pela aula que ele nos deu aqui sobre, não só sobre representação comercial, mas sobre vendas, sobre atuação comercial. Os assuntos foram variados. Acho que a gente consegue extrair quase que o livro dos 3 Hs daqui, né? Tomara a Deus. Que é honestidade, habilidade e humildade. Tem que escrever esse livro, hein, Fernando? Será que vai dar certo, Paulo? Vamos ver. Ô, Fernando, eu quero abrir agora o espaço para você se despedir, as suas últimas palavras, fechando já o nosso Fundacicast. Paulo, é uma oportunidade singular para mim aqui hoje. Eu estou muito satisfeito, muito orgulhoso. E tem hora que eu não acredito até que eu esteja fazendo MBA, porque com 55 anos. Mas é um prazer imenso falar com você, com o pessoal aí que está ao vivo com a gente. E agradecer. Agradecer de coração, é uma gratidão muito grande. E volto a dizer, né, Paulo? A melhor coisa do mundo é você conversar com pessoas que te agregam, que tenha conhecimento. Aí você consegue aprender e muito. Hoje eu aprendi muito aqui também com você e com as perguntas do pessoal aí que eu também agradeço. Espero ter ajudado em alguma coisinha, mas eu estou sempre aprendendo, viu, Paulo? Perfeito, Fernando. Muito obrigado pela sua presença, muito obrigado pelo
pela aula sobre vendas que você nos deu. Tá bom? Não, a gente só discutiu um pouquinho aqui, eu aprendi bastante também. Assim encerramos o 26º Fundacicast. Esse Fundacicast foi a respeito de assuntos que são relativos ao MBA em Gestão Comercial e Sales Tech. Espero que você possa, assim como o Fernando, nos dar aí a deferência de fazer o nosso curso. Nós estamos com inscrições abertas, você pode entrar lá no www.fundace.org.br e entrar na nossa aba, que é o MBA em Gestão Comercial e Sales Tech. Espero vê-lo também nas nossas salas de aulas. Muito obrigado, um abraço.